Olá, The Review and Herald, de 14 de março de 1912, diz: tempos conturbados estão chegando. O cumprimento dos sinais dos tempos evidencia que o dia do Senhor está próximo. Os jornais diários estão cheios de indicações de um terrível conflito no futuro. Roubo ousados são frequentes, as greves são comuns, roubos e assassinatos são cometidos por todos os lados. Homens possuídos por demônios estão tirando a vida de homens, mulheres e criancinhas. Todas essas coisas testificam que a vinda de Cristo está próxima. A doutrina de que os homens estão livres da obediência aos requisitos de Deus e aos seus mandamentos enfraqueceu a força da obrigação moral e abriu as comportas da iniquidade sobre o mundo. A ilegalidade, a dissipação e corrupção estão nos varrendo como maré esmagadora. Na família, Satanás está em ação, sua bandeira trêmula, mesmo em lares professos cristãos. A inveja, más suspeitas, hipocrisia, contenda, traição de depósitos sagrados, condescendência com a luxúria, todo o sistema de princípios e doutrinas religiosas que deviam constituir o fundamento e a estrutura da vida social parece ser uma massa cambaleante prestes a cair na ruína. Os tribunais de justiça são corruptos, os governantes são movidos pelo desejo de ganho e amor ao prazer sensual. A intemperança obscureceu as faculdades de muitos, de modo que Satanás tem controle quase por completo sobre eles. Juristas são pervertidos, subornados, iludidos. Embriaguez, folia, paixão, inveja, desonestidade de todo tipo são representados entre aqueles que administram as leis. Isaías capítulo 59 diz: a justiça é posta de lado, o direito é afastado, a verdade anda tropeçando no tribunal e a honestidade não consegue chegar até lá. Os homens estão avançando na corrida louca por ganho, indulgência egoísta, como se não houvesse Deus, nem um céu, nem uma vida futura. As Escrituras descrevem a condição do mundo pouco antes da segunda vinda de Cristo. O apóstolo Tiago, no capítulo 5, de 1 a 6, retrata a ganância e a opressão que prevalecerão, diz ele: e agora prestai atenção, vós, ó os ricos, chorai e arrependei-vos, porquanto desgraças haverão de cair sobre vós. Vossas riquezas apodrecerão e vossas roupas finas desvanecerão, roídas pela traça. Vosso ouro e a vossa prata todos estarão oxidados, e a ferrugem deles testemunhará contra vós, e assim como o fogo vos devorará a carne. Tendes acumulado tantos bens nestes últimos tempos. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que vós desonestamente deixastes de pagar está clamando por justiça, e tais clamores chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, satisfazendo todos os vossos desejos, e tendes comido até vos fartardes como em dias de festas. Condenai e matai os justos sem que eles tenham vos oferecido qualquer resistência. Esta é a imagem do que existe hoje. Sejam todas as espécies de opressão e extorsão. Os homens estão acumulando fortunas colossais, enquanto os gritos da humanidade faminta sobem diante de Deus. Em acidentes, em calamidades por terra e por mar, em grandes conflagrações, em violentos tornados e terríveis tempestades de granizo, em tempestades, inundações, ciclones, maremotos e terremotos, em todo lugar e em mil formas. Satanás está exercendo sua potência. Ele varre a colheita madura, e a fome e a angústia se seguem. Ele transmite ao ar uma mancha mortal, e milhares perecem pela peste. As visitas devem tornar-se cada vez mais frequentes e desastrosas. Isaías, no capítulo 24, escreveu sobre este tempo: a terra vai sofrer por causa dos pecados do povo. A terra geme, as plantações secam e os céus não dão a chuva. A terra está suja, poluída com tanto crime e pecado. O povo torce as leis de Deus e quebram os seus mandamentos eternos. Por isso Deus jogou a sua maldição sobre eles. Sofrem com a seca e o calor,
Muito poucos vão resistir com vida. A crise está se aproximando gradualmente de nós. O sol brilha nos céus, passando por sua volta habitual, e os céus ainda declaram a glória de Deus. Os homens ainda estão comendo e bebendo, plantando e construindo, casando e dando em casamentos. Os comerciantes ainda estão comprando e vendendo. Os homens estão lutando uns contra os outros, disputando o lugar mais alto. Os amantes dos prazeres ainda se aglomeram nos teatros, nas corridas de cavalos, nos jogos de azar. A maior excitação prevalece, mas a hora da provação está se encerrando rapidamente. E cada caso está prestes a ser eternamente decidido. Satanás vê que seu tempo é curto. Ele colocou todos os seus agentes para trabalhar, para que os homens sejam enganados e iludidos, ocupados e extasiados até que o dia da graça termine e a porta da misericórdia seja fechada para sempre. Chegou o momento em que haverá tristeza, que nenhum bálsamo humano pode curar. Os anjos sentinelas estão agora restringindo os 4 ventos para que soprem até que os servos de Deus sejam selados em suas testas. Mas quando Deus ordenar aos seus anjos que soltem os ventos, haverá uma cena de luta como nenhuma caneta pode retratar. O tempo de angústia como nunca houve, logo se abrirá sobre nós e precisaremos de uma experiência que muitos são indolentes demais para obter. Muitas vezes o problema é maior na expectativa do que na realidade, mas isso não é verdade para a crise diante de nós. A apresentação mais vívida não pode atingir a magnitude da provação. Nessa prova, todo homem deve defender-se diante de Deus. O profeta Ezequiel afirma no capítulo 14, mesmo que esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem vivendo ali, juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, eles não seriam capazes de salvar nem seus próprios filhos, mas apenas a sua própria vida. Agora, enquanto nosso grande sumo sacerdote está fazendo expiação por nós, devemos procurar nos tornar perfeitos em Cristo. Nem mesmo por um pensamento, nosso Salvador poderia ser levado a ceder ao poder da tentação. Satanás encontra nos corações humanos algum ponto onde pode se firmar, algum desejo pecaminoso é acalentado por meio do qual suas tentações afirmam seu poder. Mas Cristo declarou de si mesmo: vem o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Satanás não pôde encontrar nada no Filho de Deus que o capacitasse a obter a vitória. Ele havia guardado os mandamentos de seu Pai e não havia nenhum pecado nele que Satanás pudesse usar ao seu favor. Esta é a condição em que devem ser encontrados aqueles que permanecerão de pé no tempo de angústia. O nosso Deus virá e não se calará. Um fogo devorará diante dele e será muito tempestuoso ao redor dele. Ele chamará os céus de cima e a terra para julgar o seu povo. Reúnam meus santos para mim, aqueles que fizeram aliança comigo por meio de sacrifícios. E os céus anunciarão a sua justiça, porque o próprio Deus é juiz. Amém.